Boa tarde, meus queridos alunos. Espero que todos estejam bem. Então, hoje nós iremos fazer a produção de um mini conto. Então, meu mini conto na prática. Seu desafio neste capítulo é redigir um mini conto com o tema A Vida Escolar. Utilize como base o texto de Marcelo Spandin, que mantém os elementos do enredo, mas reduzindo o uso às informações indispensáveis à produção. Deve ter no máximo 10 linhas. Seu mini-conto vai compor um painel que será exposto em uma área comum da escola, o pátio, a entrada, a biblioteca e etc. Então, aí é a sugestão do livro, né? Então, nós vamos ver aí o momento de produzir, planejando o mini-conto. Veja algumas orientações no quadro, da teoria para a prática. Aí os mini-contos podem produzir diferentes efeitos no leitor. Na prática, o que você pretende com o texto? Quer fazer uma crítica ou propor uma reflexão? Deseja despertar o sentimento de tristeza, de pena, de contentamento? Aí, na teoria, boa parte dos mini-contos mantém os elementos básicos de uma narrativa, apresentando-os de forma bem enxuta. Que é a questão de personagem, espaço, narrador, esses elementos. Apresentação, aí vem a questão do clímax, o desfecho. Porque o mini-conto ele é uma narrativa enxuta, você não entra muito em detalhes, não vai fazer a descrição do espaço, nem de personagem, você faz aquela pequena apresentação rápida do personagem, mais sucinta que possível. Aí imagina uma situação escolar compatível com o efeito escolhido, defina os personagens e anote a sequência de ações que vão compor o enredo. Esse gênero textual apresenta apenas a essência da situação narrativa. Retome a sequência de ações e verifique quais são, de fato, indispensáveis. Lembre-se de que o leitor é convidado a reduzir o que aconteceu antes do tempo narrado e a preencher com sua imaginação detalhes relativos a personagens e cenários e etc. Aí aqui, na última etapa da avaliação, os leitores ficaram responsáveis por marcar equívocos relacionados à ortografia, acentuação, pontuação, concordância. Aí vocês vão levar em consideração isso. O mini-conto está reduzido às informações essenciais, as informações permitem ao leitor compreender toda a situação narrada, o texto produz impacto no leitor, fazendo rir, comover-se ou refletir. O título é interessante, contribui para a contextualização da narrativa. Aí nós temos aqui um exemplo. Olhos fechados, respiração ofegante, deitava na relva, pensava no príncipe encantado. Tão real que podia sentir a leve pressão do beijo úmido e suave. Quis mais, muito mais, e abrindo os olhos nada viu. Apenas a voz distante daquele que há pouco lhe beijara. Croash, 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 croash. Alice Daniel. O que provoca o efeito do humor aí no texto? Fechar os olhos e pensar no príncipe encantado? Abrir os olhos e nada a ver? Fechar os olhos e sentir o beijo? Ou abrir os olhos e constatar a realidade? Outro exemplo, o celular da fantasia. Ouvi a voz atrás de mim, alguém falando sozinho, antigamente só louco. Hoje não. Hoje as pessoas falam sozinha no telefone celular. Virei-me displicente. Era um mendigo. Mas que estranho, tinha alguma coisa na mão e parecia um celular. Não pode ser, pensei. Cheguei mais perto e ri. Não havia celular algum. Ele falava sozinho, segurando um telefone imaginário. Seu celular de fantasia. Parecia com isso querer equiparar sua loucura à loucura da gente comum.
Isso o fazia, quem sabe, sentir-se um igual. Heloísa Seixas. Em qual trecho na história o narrador compara o hábito de as pessoas falarem sozinho em épocas diferentes? Alguém falando sozinho? Ele falava sozinho segurando um telefone imaginário? Antigamente sou louco, hoje não. Hoje as pessoas falam sozinhas no telefone celular. Então, aí vocês vão produzir esse mini conto. Então, elaborando o meu mini conto. Redige uma primeira versão do mini conto, lembre-se de ir direto à cena principal, releia e procure eliminar todos os detalhes indispensáveis, como palavras usadas para fazer descrição que não são essenciais. Não explicite emoções, o leitor deve reconhecê-las sozinho. Veja se é possível excluir algumas informações que possa ser reduzida pelo contexto, deduzida, aliás. Verifique se uma fala ou algum detalhe poderia expressar uma ideia de maneira mais enxuta, permitindo suprir parte da narrativa. Examine o conjunto do texto para avaliar se é suficiente para que o leitor compreenda a situação narrada. Acrescente um título usando-o como um elemento de contextualização. Então, vocês vão seguir esses exemplos aí e ver as orientações do livro aí, ó, na página 268, viu? E produzir o mini conto.